Muito bem. Todo mundo tá vendo aí a minha tela, não é isso? Ok. Então, a primeira questão que a Rosângela pediu foi essa daqui, ó. Resolva a seguinte inequação em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Então, a gente tem uma inequação que é 2x² mais x menos 1 menor ou igual a zero, tá? Então, a solução, como é que a gente faz, Rosângela? Primeiro passo, você vai resolver a equação associada. Ou seja, você vai calcular aqui, ó, o valor de x que torna a equação 2x² mais x menos 1 igual a zero, para poder fazer o estudo do sinal dessa inequação, tá? Então, eu sei que o meu discriminante vai ser b², que é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C, certo? Então, isso vai dar 1. Jogo de sinal aqui vai ficar mais. 4 vezes 2 vezes 1 vai dar 8. Portanto, o meu discriminante é 9. E aí, a raiz quadrada de delta vai ser mais ou menos 3. Então, essa equação significa que o x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o a, que é menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Portanto, x1 vai ser igual a menos 1 mais 3 sobre 4, que vai ser igual a menos 2 sobre 4, desculpa, 2 quartos, que vai ser igual a 1 meio, ou x2 menos 1, aliás, ou não, i, né? Menos 3 sobre 2, que vai ser menos 4 sobre 2, que vai ser igual a menos 2. Então, o conjunto de solução dessa equação aqui, tá bom? O conjunto de solução dessa equação vai ser 1 meio e menos 2. Diga, David. X duas linhas, não é sobre 4 não, Milena? Me tira essa Eita, dúvida aí. verdade. Desculpa, viu? Que é 4, né? Perfeito. Menos 4 sobre 4 igual a menos 1. Muito obrigada. Eu carreguei esse 2 aqui. Desculpa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, usando essas raízes, nós vamos analisar o sinal em cada intervalo. Então, o que é que você vai fazer? Você imagine agora o gráfico. Eu gosto sempre de pensar assim. Imagine o gráfico dessa parábola. Aqui. E as raízes dela. Pelas raízes, a gente vê que uma raiz vai ser menos 1 e a outra vai ser 1 meio.
Se 1 for aqui, 1/2. Como a concavidade da raiz, a concavidade da equação é para cima, já que o A é positivo, se eu fosse fazer a parábola, ela seria assim. É isso? Uma coisa assim. E aí, quando a gente está estudando, vendo o sinal de cada um desses intervalos, a gente, visualmente, a gente percebe o seguinte, que entre as raízes, a parábola, ela assume, o y assume valores negativos, antes da primeira raiz, valores positivos, e após a segunda raiz, valores positivos. Aí, para ficar mais simples da gente fazer essa análise, a gente simplesmente vai apagar a parábola, esse eixo aqui, e a gente vai escrever assim, ó. Tá bom? Então, essa reta aqui é a reta com os sinais. -1 é menor ou igual a 0. Só que aí a gente precisa pintar os intervalos em que essa inequação assume os valores de x que tornam esse primeiro membro menor do que 0 ou igual a 0. Então, perceba que eles vão ser iguais a 0, ela vai ser igual a 0 nas raízes, né? E vai ser menor do que 0, deixa eu pintar aqui, justamente nesse pedacinho aqui, ó. Certo, Rosângela? Então, o conjunto solução da inequação vai ser todos os x que pertencem aos reais, tais que o x é menor ou igual a 1, que é menor ou igual a 1/2. Dúvidas? Diga, Érica. Ô, professora, às vezes eu fico na dúvida quando ele vai ser só menor ou menor igual. Certo. Como é que a gente vai saber? Pelo problema. O meu problema já diz que a inequação é menor ou igual. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar dentro da solução as raízes. Agora, se for só menor, as raízes não entram. Deixa eu ver aqui o outro. Aí, se fosse 2x ao quadrado mais x menos 1 menor do que 0, seria bolinha aberta no -1, bolinha aberta em 1/2. Aí a solução seria x pertencente aos reais, tal que -1 é menor do que x, que é menor do que 1/2. Eu fiz uma questão que na questão era maior ou igual. E na solução ficou menor. Só menor. É porque depende do problema. Depende muito do problema. Você tem um problema aí pra gente ver? Agora eu tô sem o material que eu utilizo, Você manda que eu pra não tô mim. em casa não. Tá bom. Rosângela, e aí? Eu achei que eu tinha errado essa questão, a primeira e a segunda, mas a primeira, então, eu acertei. Eu não sei, então, qual foi a questão que eu errei. Eu posso olhar aqui depois. Certo. Eu só não vou poder olhar assim agora, porque tá gravando a tela, né? Mas me lembre. Certo, lembro.
Aí a segunda. Milena, Milena, rapidinho. Que eu estava tentando ajeitar o fone aqui, por isso que demorei para perguntar. Nessa questão aí, foi a dúvida que eu tirei lá com o professor Alcindo, mas eu acho que eu não consegui ter sucesso não. Por quê? Não se pode colocar aí o x maior ou igual a menos um ou eles no Aqui, resultado, na solução. Não, na solução. A, x igual a menos 1 ou x igual a 1 meio? Isso. Ou Ou no menor ou caso igual? assim, menor ou igual, menor ou igual. Porque na minha solução, em outra questão que No teve, caso, é maior ou igual aqui? na outra solução, outra questão que teve, aí eu coloquei dessa forma aí, porém eu errei. Aí quando foi na questão da prova, aí eu fui cair na casca de banana de novo. Aí fui para a questão de colocar aí o x maior ou igual a menos um ou x é menor ou igual a um meio. Não, Entendeu? aqui, pela solução, desculpa. Aqui é o seguinte. Eu falei maior ou igual, né? Hum, Desculpa. Vamos retomar aqui, pra gente não falar besteira, tá certo? Aqui é a notação usual, né? Usando os símbolos. Deixa eu... Vou acrescentar uma página aqui pra gente fazer essa discussão. Pronto. O que o colega tá perguntando é o seguinte. A solução é essa aqui, né? Então, eu poderia escrever assim. Solução. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 1 ou o x é menor ou igual a 1 meio. Está perguntando aqui por que não está correto. Agora eu vou explicar para você por quê. Agora ficou claro. Por que não está correto? Pelo fato seguinte. O x ser maior ou igual a menos 1, né? Melhor dizendo. O x ser maior ou igual a menos 1 quer dizer, ó, se o menos 1 está aqui, todos esses caras seriam solução. Até o final da reta. E no segundo caso, se o 1 meio está mais para cá, todos os anteriores seriam solução. Conseguiram ver o problema? Se eu colocar assim, eu vou estar dizendo que a reta inteira é solução. Tá? Então, nesse caso, ele tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 1 meio. Ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu colocar ou, realmente não vai ser correto. Vamos ver o i, né? O que acontece? Vamos ver o i. X maior do que menos 1. X menor do que 1 meio. Aí aqui a gente teria que ter a reta e dizer, ó, a solução é ser maior do que menos 1 e menor do que 1 meio. Então, realmente só vai ser esse intervalo aqui. No caso do ou, o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer a reta, ou um ou outro. Então, pode ser esse, pode ser a bolinha, ou um ou outro, pode ser esse, a bolinha. Seria a reta toda. Então, tem diferença. Nesse caso, teria que ser i. Mas a forma mais segura, para você não confundir,
é escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Entendido, Milena. Agora eu consegui tirar minhas dúvidas. Agora eu consegui. Obrigado. Nada. Aqui seria o I. Opa. Aqui seria o I. E aqui seria o O. Aí a gente volta lá para escrita de conjuntos, né? Lá no início. Vamos para a segunda agora. Resolva a seguinte equação em R. Então, a gente tem uma fração menor ou igual a zero. Então, a ideia é estudar o sinal do numerador, estudar o sinal do denominador e estudar o sinal do quociente, usando a regra dos sinais da divisão, tá? Então, aqui, vou fazer 3 retas. Certo? Uma vai representar x ao quadrado. Aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. A outra, x menos 1. E a terceira vai ser f dividido por g. Tá? E aí a gente vai ver em quais intervalos ela vai ser menor ou igual a zero, tá? No caso da f, delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Então, delta vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, isso quer dizer que vai ser igual a 25 menos 24, que é esse produto aqui. Portanto, o delta é igual a 1. Então, x vai ser menos b, só que o b é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes 1. Certo? Então, isso vai ser igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, nós temos x1, que vai ser 5 mais 1 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. E x2, que é 5 menos 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, essas são as raízes dessa função. Então, aqui na bolinha, a gente vai colocar 2 e 3. Vou colocar a bolinha aberta para depois a gente fazer essa discussão, tá? 2 e 3. Tá bom? Então, qual vai ser o sinal de cada um desses intervalos? A concavidade é para cima, as raízes estão aqui, 2 e 3. Então, antes do 2, ela é positiva, entre as raízes ela é negativa, e após a segunda raiz, ela vai ser positiva, tá? Vamos agora para a função g. Função g, ó, x menos 1. Aqui faltou eu escrever a equação, tá? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. A gente resolveu. X menos 1 é igual a 0, no caso da g, o que implica que x vai ser igual a 1. Então, eu vou escrever o número 1, respeitando o intervalo que eu coloquei na primeira função, na f. Então, 1, ele está antes do 2. Então, vou colocar ele mais para cá. Ok? Como a g ela é crescente,
Antes da raiz ela vai ser negativa e após a raiz ela vai ser positiva, tá? Então vai ser positiva aqui, ó. Todos esses pedacinhos. Aí agora eu vou pegar cada uma dessas bolinhas que eu fiz e vou passar um tracejado na vertical. Por quê? Porque são os limites de intervalos que eu preciso analisar. Tá bom? Antes do 1, lembrando que aqui é 1, tá? Não é menos 1, não. Antes do 1, a função f é positiva e a função g é negativa. Então, eu sei que pela regra do sinal, a divisão, né, de um número positivo por um negativo vai resultar em um número negativo. Tá certo? É porque desligou. Vai dar um número negativo. Minha esposa passou aqui, aí tava com vergonha. Entre 1 e 2, a função f ela continua positiva, porque ela só vai se tornar negativa entre o 2 e o 3. E a função g, ela é positiva. Então, o número positivo dividido por outro número positivo vai resultar em um número positivo. Tá bom? A gente vai já para as raízes, tá? Entre 2 e 3, a função f, ela é negativa. E a função g é positiva. Então, o número negativo dividido por um positivo vai resultar em um número negativo. E após o 3, a função f é positiva e a função g é positiva. Então, o número positivo dividido por um número positivo vai resultar em um número positivo. Aí a pergunta é, e as raízes, né? E o 1, o 2 e o 3? Vai entrar ou não? Aí a gente vai para a inequação. Essa inequação, ela diz que ela quer saber o x que tornam x ao quadrado menos 5x mais 6 que, dividido por x menos 1 menor ou igual a zero. Tá certo? Então, o resultado igual a zero, ele vale. Então, a gente tem que ter dois cuidados aqui. A gente vai incluir todos os números que tornam a primeira equação lá no numerador, a primeira expressão igual a zero. Então, o 2 vai entrar e o 3 vai entrar. E no caso do denominador, o número 1. O número 1, ele entra na solução ou não? Quem acha que entra, coloca a joinha para cima. Quem acha que não entra, coloca a joinha para baixo. Só o David e mais alguém? Perceba que o meu denominador ele não pode ser zero, porque a divisão não está definida quando o denominador é zero. Então, o x igual a 1 não pode entrar nessa solução, porque a função não está definida. A inequação não está definida, melhor dizendo, para x igual a 1. Então, a gente vai incluir todos os intervalos que são menores ou iguais a zero. Só que o x igual a 1, ele não vai entrar, porque senão essa divisão ela não vai ser definida. Então, ó, lá de menos infinito até o 1, a inequação é negativa. Então, ela vem aqui até o 1 e bolinha aberta no 1, tá? Aí depois ela vai para o 2, que vai ser igual a zero. E entre o 2 e o 3, a inequação é negativa. Até o 3. E como após o 3 a
fração é positiva, não vai entrar na solução. Então, a solução, nesse caso, vão ser todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que 1 e o x está entre 2 e 3, incluindo o 2 e o 3. Tá certo? Então, nesse caso, a gente coloca dessa forma, tá? Se você quiser usar notação de intervalo mesmo, você pode colocar assim, ó. A solução é intervalo de menos infinito até 1 aberto, união com o 2 e o 3 fechado. Tá bom? Dúvidas? Milena, eu me atrapalhei aí porque o X é menor do que 1, ele ficou com a bolinha aberta. Ele não pode ser fechado porque para x igual a 1, o meu denominador vai ser igual a 0. E ele não pode ser igual a 0. Ah, entendi. Foi É aquela só por explicação isso. que você deu. Entendi. A questão que eu tava falando foi essa aí, Milena. Uhum. Aí, qual foi a dúvida mesmo? Foi na solução aí, porque ficava menor, sem o menor igual. Uhum. Mas você conseguiu compreender agora? Sim. Aí qualquer coisa vai ficar gravado, né? Aí Quando eu você tiver volto uma aqui. fração, você vai achar os zeros da primeira, os zeros da segunda, mas você vai ter que retirar todos os zeros do denominador. Não pode entrar na solução. Se você colocar menor ou igual, você vai estar colocando uma solução em um ponto que a função não está definida. É um erro gravíssimo. Aí é bom vocês treinarem só essa função quociente. Pega todos os exemplos do livro quociente e dá uma treinada. Ô, Milena, agora nas alternativas da prova, tá quase todas com esse ou. E o que não tem o ou, não tem o menos um. Uhum. Menos É aliás. porque, não, é x menor do que 1, né? Isso. Aqui, tudo bem. Aqui realmente se aplica melhor esse ou, Ah, entendi. tá? Porque realmente você não pode ter um x igual a dois números ao mesmo tempo, né? Então, ou o x vai ser esse, ou o x vai ser aquele. Então, Entendi. é só ter o cuidado de não poder ser menor ou igual. Então, acho que muita gente errou por causa dessa parte. Do menor ou igual. Eu acertei essas duas, então. Aí a gente vai ter que descobrir, né? Quais foram Isso. as que você errou. Eu estava jurando que eu tinha errado essas duas. Por causa aí dos sinais, né? Que eu me atrapalho que só no jogo de sinais. Aí eu, poxa, eu errei as duas primeiras. Mas Então aqui não a errou. regra de sinal é aquela regra mesmo do fundamental, sabe? Uhum. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, sinal negativo. Uhum. E aí, o que é que vocês mandam mais? Mais alguma coisa? Professora, Oi. eu entendia que bolinha fechada ficaria se a equação fosse menor ou igual ou maior ou igual. Isso. E bolinha aberta se fosse ou maior ou menor que Isso. x, né? Qual é a dúvida? Correto. Em relação a essa aí, poderia voltar mais bem? Um ficou aberto, Ela ficou menos um. aberta única e exclusivamente porque a g de x está no denominador.
apesar dela ser raiz da função g de x, eu precisei colocar ela aberta, porque você não pode ter x menos 1 igual a zero aqui. Então, se eu colocar fechada, eu vou estar dizendo que o x igual a 1 pode ser usado. Mas repare, se eu colocar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6, dividido por 1 menos 1, isso aqui vai dar zero. Isso não pode acontecer. Então, vamos voltar lá para a ideia do domínio. Antes de tudo, quem é o domínio dessa divisão aqui? São todos os reais menos o zero. Aliás, menos o 1. Então, a bolinha aqui é aberta, não por causa da g, mas é porque essa g ela faz parte da solução da função maior. Se fosse a g sozinha, x menos 1 igual a zero, você poderia colocar a bolinha fechada tranquilamente. Agora, se você se sentir mais confortável de escrever a bolinha fechada, você pode escrever desde que você lembre que o resultado vermelho ali, você tem que tirar esse 1. Conseguiu entender ou não? Se não entendeu, tudo bem. Eu acho uma forma de explicar de novo. Não, não entendi, professor. Entendeu mesmo? A princípio era assim, só tinha essa dúvida a princípio. Perceba que aqui Obrigado. você não pode ver as funções individualmente e esquecer o resto. Tem que ter esse cuidado. É a mesma coisa se fosse 2x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 1 vezes x menos 2. Aí aqui o x não pode nem ser 1, nem ser 2. Tá? Tem que ter muito cuidado com esse denominador aqui. Aí, às vezes, o que é que vocês erram? Esses detalhes. Tá? Milena, rapidinho. Eu entendi agora, porque eu não sei se é a dúvida mesma do Felipe aí. Porque a minha dúvida, para deixar a bolinha aberta, era ver se o X era positivo ou negativo. Eu mesmo não lembrava dessa questão aí do denominador. Agora, vendo alguns vídeos conversando com o professor Alcindo, aí eu fiquei nessa dúvida, porque o X não poderia ser. O X menos 1 não pode ser igual a zero. Ele não pode Agora ser igual ficou a claro, zero né? porque ele está no denominador. Não tá no denominador, entendi. Aí eu Agora, se o fiquei na x dúvida. menos 1 tivesse no numerador, aí era outra história. Pronto, foi isso que eu disse. Oxe, mas professor, como é que se tá no denominador, na minha cabeça, né? Não fiz essa pergunta. Pode ir, mas no denominador não. Agora eu entendi. É uma regra, né? É uma regra, né? Não Entendi existe divisão agora. por zero. Acabou. Entendi agora. Se o Beleza. número que você colocar no lugar do x, o denominador der zero, você descarta ele. Vou procurar aqui mais alguns exercícios desse tipo aqui pra gente fazer, tá? Aqui, ó.
Essa primeira daqui, ó. De inequações produto. Certo? É uma boa revisão. E as inequações quociente, não é isso? Aqui, ó. Eu sei que vocês têm bastante coisa para estudar, mas eu já vou deixar sinalizadas aqui essas questões para que vocês escolham aí quais vão resolver. Se conseguir resolver tudo, ótimo. Se não, escolham algumas, tá certo? Para vocês fazerem. Aqui. São questões bem semelhantes ao que tem sido cobrado, né? Eu vou deixar aqui no material para vocês revisarem, ok? Alguém disse que ficou na prova 4. Quem foi mesmo? Eu mesmo fiquei, Milena. Tirei foi 4. Mas não foi eu que disse, não. Eu Foi tirei eu nota também 4 lá. fiquei, Sim. mas fiquei com 6. Então, da última prova, vocês querem rever o quê agora? Por exemplo, na prova 4 que vocês fizeram, vocês sentiram mais dificuldade em quais temas? Milena, olha, eu vou deixar a Rosângela dizer aí, porque eu não tô com a cópia aqui, né? Eu anotei o caderno e acabei esquecendo de Maceió. Mas vê só, as duas últimas questões, não saiu nada na cabeça, eu chutei e acertei. As três que eu fiz com convicção, errei. Eita. Então, aí eu consegui Mas você tirar algumas lembra qual dúvidas era o com. assunto? Se era logaritmo, se era Foi exponencial? logaritmo, a última foi logaritmo, a outra foi quociente. Tá, então a gente vai. Vamos dar uma atenção especial aos logaritmos, gente? É, esse logaritmo aí é um filho da mãe mesmo. Uhum. O que eu mais vi o pessoal reclamar mesmo no grupo foi essa quinta do logaritmo. Vocês têm essa questão aí? Tem uma que eu fiz, uma foi diferente para cada uma, eu posso passar aqui, para usar como Mande exemplo. lá no número que eu deixei fixado aí, por favor. Certo. Vou parar o compartilhamento da tela. Aí você me manda. A questão de logaritmo, professora, que foi a quinta, né? Foi a quinta questão. Eu consegui encontrar a resposta resolvendo a raiz de delta. Tá? Cara, e teve gente que conseguiu por sistema. Ah, sim. Que eu acho que alguém perguntou o que que acontecia, né? Porque tinham vários caminhos. Sim, foi eu. Lá no grupo, né? Aham. Boa noite. Esperando eu mandar aqui pra gente. Ah, é bem bacana essa.
Certo. Vou botar aqui. Bem bacana essa questão, viu? Tô botando aqui pra gente discutir. Resolva os seguintes sistemas de equações em R. X mais y igual a 12, e log de x na base 3 mais log de y na base 3 vai ser igual a log de 27 na base 3. Então, qual é o valor do módulo de x menos y? Tem vários caminhos aqui para vocês fazerem, tá? O primeiro caminho é fazer uma substituição. Substituição. Assim. Note que o y é 12 menos x. Vocês concordam com isso? Então, eu vou substituir no lugar do y 12 menos x. E aí, eu vou reescrever essa segunda equação assim. Log de x na base 3 mais log de 12 menos x na base 3 vai ser igual a log de 27 na base 3. O que implica que aí eu vou usar a regra do produto aqui. Log de x vezes 12 menos x na base 3 vai ser log de 27 na base 3. E aí, quando eu tenho bases iguais, isso quer dizer que esses números de cima têm que ser iguais. Alguma dúvida aqui? Aí eu vou resolver essa equação. 2 de x menos x ao quadrado é 27, que em outras palavras é menos x ao quadrado mais 12x menos 27 igual a 0. E aí, resolvendo essa última equação, nós temos discriminante que vai ser 12 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 27, que vai ser igual a 144
Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. 27 vezes 4 dá 108. E, portanto, esse discriminante vai ser igual a 136, eu acho. É isso? Me ajudem aí. E aí, Felipe? Beleza. 36, né, delta? 36. 36 delta. Opa, verdade. 144. Ninguém viu, né? Ninguém viu isso. Essa gafe péssima. Por isso que eu tava achando estranho. Oxi. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes menos 1 vai ser igual a menos 12 mais ou menos 6 sobre menos 2. Portanto, x1 vai ser igual a menos 12 mais 6 sobre menos 2, que vai ser igual a menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. E x2 ser menos 12 menos 6 sobre menos 2, que vai ser igual a menos 18 sobre menos 2, que é igual a 9. Tá? Então, se o x for igual a 3, teremos y igual, aí a gente volta aqui para a nossa equação inicial, ou essa daqui, tá? Vou usar essa daqui, y igual a 12 menos x. Teremos y igual a 12 menos 3, vai ser igual a 9. E se o x for igual a 9, teremos y igual a 12 menos 9, que vai ser igual a 3. Tá? Portanto, o módulo de x menos y vai ser igual ao módulo de 3 menos 9, que vai ser igual ao módulo de menos 6, que vai ser igual a 6, ou módulo de x menos y vai ser igual a 9 menos 3, que é igual ao módulo de 6, que é igual a 6. Tá? Então, a resposta seria 6. Vocês chegaram nisso daí? Correto. Essa é a primeira forma de fazer, tá? Segunda forma é o seguinte. Segunda forma é a seguinte. Note que... Professora, licença, professora. Mas assim, ele poderia colocar um resultado menos 6 lá, né? só que aí cabe a definição de módulo, né? Aí entraria a definição de módulo. Módulo é sempre positivo. Tá bom? É. Note que log de x
na base 3 mais o log de y na base 3, usando a regra do produto, vai ser igual a log de xy na base 3, que vai ser igual ao log de 27 na base 3. O que implica bases de logs iguais, então esses números aqui de cima tem que ser iguais, ok? Então, nós podemos reescrever a equação, o sistema, melhor dizendo, como x mais y igual a 12 e xy igual a 27. Tá certo? Tem um jeito que eu resolveria mais elegante, mas aqui você pode proceder da mesma coisa, do mesmo jeito, substituindo y por 12 menos x, teremos x que multiplica 12 menos x igual a 27, que simplificando isso, eu vou ter menos x ao quadrado mais 12x menos 27 igual a 0, o que implica que as raízes vão ser 3 e 9. Tá certo? 3 e 6, aliás. Peraí. Não, 3 e 9. Aí eu pulei toda aquela solução, né, que a gente fez em cima, porque vai seguir a mesma coisa. O delta, aí substitui lá, calcula a raiz, você vai achar essas raízes. Alguém fez de outra forma? Vou entender que não. Alguma dúvida nessa daqui? Podemos ir para uma próxima. Treinar mais um pouquinho, Milena, porque o nó ainda tá meio amarrado aqui nessas questões aí. Tem que ser, né, com mais calma aí que eu vou treinar mais um pouquinho para desatar. Eu vou fazer outra. Já que essa foi mais rápida, vou fazer outra aqui. Rapidinho, viu? Por aqui uns sisteminhas pra gente, né? O que a gente faz? Eu sugiro que vocês adquiram esse livro, tá? Esse livro de logaritmos, ele é excelente. Adquirir aonde, Milena? Você acha ele na internet facilmente ou você compra ele na Amazon Vende.
preço dele é um pouco salgado, mas professor ter esse livro na biblioteca é interessante, viu? Para estudo pessoal mesmo. Aqui, resolva os sistemas de equações. Né? Vou fazer mais uma aqui pra gente. Só colocar meu computador para carregar aqui, tá? Tu viu o carregador do meu computador? Pode falar com a Thaís e avisar que a gente vai lá, chegar lá umas 9h30. Desculpa falar, mas tá todo mundo vendo aí, porque o meu acho que travou. Não, eu fui colocar o computador para carregar. Aí voltei agora. Estão me vendo agora? Estão me ouvindo? Certo. Todo mundo tá vendo aí a questão 286? Joia. Então é uma questão bem parecida com aquela, mas ela tem um passo a mais aí pra gente resolver. Perceba que eu tenho na segunda equação um log no primeiro membro e um log no segundo membro. Então a gente assim não fica tão bom de resolver. Então a ideia é que a gente simplifique de forma que a gente use alguma propriedade de logaritmos aqui, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Eu vou repetir a primeira equação e a segunda eu vou escrever log de x na base 2 e esse log de y na base 2 eu vou escrever no primeiro membro com o sinal trocado. Tudo isso vai ser igual a 2. E aí eu vou usar aquela propriedade que diz que log de A na base C menos log de B na base C vai ser igual ao log de A sobre B na base C. Certo? Então, log de x na base 2 menos o log de y na base 2 vai ser log de x sobre y na base 2, que pela segunda equação, isso vai ser igual
A2. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Rapaz, Milena, como foi esse negócio aí, Milena? Repete aí, por favor. Você entendeu até que parte? Rapaz, Milena, como foi que sumiu esse X e o Y daí? Ficou só 2. Você tá falando aqui? Isso mesmo, isso aí. Tá, vou fazer mais devagar. Você entendeu até aqui essa parte? Até quando você chegou no então, aí tava tudo ok. Agora, como foi que você diminuiu, que deu só 2, eu não entendi. Aí vamos fazer o seguinte: substituindo a igualdade acima no sistema de equações, teremos x vezes y igual a 16. E no lugar do log de x na base 2 menos o log de y na base 2, eu vou escrever isso daqui, tá? Certo, David? Certo, ok, ok, tô acompanhando. Log de x sobre y na base 2 igual a 2. Porque na equação original, isso tudo é igual a 2. Compare essa linha da equação com essa aqui. Entendi agora entendi. Jóia. Só que para a gente resolver, é interessante que a gente acabe com esse log, né? Certo, isso mesmo. Aí, ó, usando a definição de logaritmo, na segunda equação, desse sistema, teremos. Aí vou usar a definição de logaritmo aqui, ó. Pela definição, 2 ao quadrado vai ser igual a x sobre y, não é isso? Pela definição? Eita, 2 a 2. Não é isso? Isso mesmo, é. Só que 2 ao quadrado é igual a 4. Isso vai ser igual a x sobre y. Tá bom? Só que para ficar organizado como na primeira equação, eu vou escrever primeiro as letras e depois o número. Aí, ó, novamente, reescrevendo o sistema com a equação acima, nós teremos xy igual a 16 e x sobre y igual a 4. Tá certo, gente? Aí agora a gente resolve do jeito que a gente quiser. Desde que a gente se lembre que no logaritmo, esse x e esse y não pode ser negativo, não pode ser igual a 1, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Mas vamos resolver primeiro, depois a gente chega. Então, eu vou chamar essa primeira de equação 1 e a segunda de equação 2. Então, de 2
nós temos que o x é igual a 4y. Substituindo 2 em 1, teremos. Aí no lugar do x, na primeira equação, eu vou colocar 4y. 4y vezes y vai ser igual a 16, tá? No lugar de x, eu coloquei 4y. Isso implica que 4y ao quadrado será igual a 16. Então, y ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 4, que vai ser igual a 4. Portanto, y vai ser igual a mais ou menos 2. Aí, como y está no logaritmo, só pode ocorrer y igual a 2, porque se ele for negativo, o y não vai estar, o logaritmo não vai estar definido, porque aquele númerozinho de cima só pode ser positivo e diferente de 1. Sendo y igual a 2, segue que o x é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, eu substituí o x aqui, ó, nessa equação. Aliás, substituí o y, 4 vezes 2 deu 8. Então, o x e o y que são usados aqui, ó, no sistema são 2 e 8. Tá certo? Aí, o que é que eu vou pedir a vocês? Vou pedir para vocês estudarem essa solução, fazerem mais alguns exercícios. Nós vamos ter encontro na quinta.